Acho que já deu certinho o horário. Para quem não me conhece, o meu nome é Bárbara, eu tenho 28 anos, sou aprovada em segundo lugar na Defensoria Pública do Acre e continuo estudando porque a minha meta é ficar mais próxima de casa, por isso eu continuo estudando para os concursos que são próximos do Maranhão, que é o meu estado e que é onde a minha família mora. Eu estudo atualmente para a Defensoria Pública e para o Ministério Público, por isso que na parte que eu vou falar do VADMECum segunda etapa vai ser mais específico para essas carreiras, que são para as quais eu me preparo. Também queria dizer que essa questão do VADMECum, de eu utilizar o VADMECum como meu método, eu tomei essa decisão após um processo de autoconhecimento mesmo. Eu acho que o concurso público, ele permite a gente se conhecer muito. E eu acho que para a gente conseguir passar anos e anos, porque a gente sabe que é uma trajetória que não é breve, que leva 2, 3, 4 anos, não existe um prazo fixo, você tem que levar isso da melhor forma possível para você. Tanto para a sua aprovação, para a sua meta, quanto para o seu psicológico. Desde a OAB, quando eu fiz, ainda quando eu estava na graduação, eu percebi que eu tenho uma memória fotográfica boa. Então, eu funciono muito bem com cores, com post-its, com marcação. Então, eu resolvi usar isso ao meu favor e resolvi montar o meu próprio material no meu VADMECum. Então, como é que eu comecei a fazer isso? A gente fala que existem muitos métodos, mas a gente tem que ver o que é melhor para si, né? Para mim, esse método foi o melhor, até por uma questão de praticidade. Porque, por exemplo, nos ciclos a gente tem a FUC, que é a Fonte Única de Conhecimento. Eu decidi tornar o meu VADMECum uma FUC, porque a maior parte das informações que eu preciso, pelo menos para a primeira etapa, que a gente sabe que cai muito lei seca e jurisprudência, basicamente, eu tenho essas informações aqui nele. Eu vou começar falando do VADMECum da primeira etapa e depois eu vou partir para o VADMECum da segunda etapa. Estou aqui vendo no meu roteirinho se eu estou seguindo tudo certo. Primeiro, toda vez que eu ia para a sala de estudos, que as pessoas viam meu VADMECum, elas se perguntavam: mas como é que tu consegue grudar tantos post-its? Como é que tu consegue organizar? E isso é a primeira coisa que eu vou falar. Primeiro, eu queria dizer que eu sou um pouco neurótica com isso e que eu procuro os mínimos espaços para eu colar um post-it. Então, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês do que eu faço. Aqui a gente tem Constituição Federal, por exemplo. Vou me avisando se dá dando para vocês verem certinho. Todos os VADMECums, primeiro eu uso o da Ridel. O da Ridel eu acho mais completo, tanto para a primeira quanto para a segunda fase. E foi o VADMECum que eu passei a conhecer mais. Então, eu acho que a partir do momento que eu uso o mesmo VADMECum para a primeira e para a segunda etapa, em relação à marca do VADMECum, eu consigo achar as coisas com mais facilidade na segunda etapa, que a gente sabe que é sempre um tempo menor, muita matéria, questões complicadas. Então, eu acho que você tem que conhecer também o VADMECum que você vai usar. Eu uso o da Ridel há muito tempo, acho que há uns 4 anos, desde quando eu comecei a estudar. Mas em todos eu vejo um padrão que é ter esse espacinho aqui em cima. Deixa eu afastar mais pra cá. Então, o que eu faço? Geralmente, a colinha do nosso post-it, seja ele de qual marca for, ele vai ter a parte da colinha, essa partezinha aqui de cima. Então, o que eu faço? Eu colo essa partezinha aqui de cima, eu escrevo, óbvio, a informação que eu quero colocar e vou grudando aqui em cima, ó. Quando eu já não tenho mais espaço para colocar em cima, eu coloco embaixo. Não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas olha aqui, ó. E até mesmo no corpo do VADMECum eu coloco. Às vezes tem uns espaços que são remissões, por exemplo, esse aqui, artigo 135, faz remissão ao artigo 132 da Constituição.
Então eu posso colar por cima, porque é uma coisa que não vai me ajudar. Pelo menos para a primeira etapa não vai me ajudar. Então eu posso estar colocando post-it nele. Eu também uso, apesar de ser uma coisa mais complicada, esse post-it grande. Porque tem algumas informações que eu não consigo colocar num post-it pequenininho. Então, por exemplo, essa parte aqui foi uma jurisprudência que eu coloquei, jurisprudência importante, e eu coloquei ela toda nesse post-it grande. Então, eu escrevo nele todo, eu colo a parte da cola no final do vade-mecum e dobro. Porque se ele ficar assim, ó como ele tá aqui, ó, as folhas vão desgastando, vai saindo, vai descolando, coisa natural. Então, o melhor, em que pese eu não tenha feito aqui, é você dobrar ele todinho pra dentro, de forma que ele não fique assim pra fora, como o meu tá. É aquela coisa, né? Façam o que eu falo e não o que eu faço. Mas, também eu abri para umas perguntas para umas amigas minhas que também estudam, e elas perguntaram como é que eu faço a escolha do que eu coloco nos post-its. Isso é uma questão muito subjetiva. Eu costumo colocar, em regra, jurisprudência, mas a gente tem que ter muito cuidado ao colar a jurisprudência, porque a gente sabe que a jurisprudência muda o tempo todo. Então, você pode colocar jurisprudência, eu coloco, mas eu sempre dou uma olhadinha se essa jurisprudência ainda está atualizada. Isso a gente consegue ver pelo site do Zeu Direito, que é o mais completo, o mais indicado, que eu gosto muito e acompanho sempre. Eu também costumo colocar uns macetes. Eu também funciono bastante com macete, com bizu. Então eu faço ali uma regrinha, alguma coisa que eu lembre. E também questão de prova. Eu faço muita questão no site que é concurso. E assim, tem matérias que realmente a gente erra várias vezes. Talvez erre na prova de novo. Então, assim, para eu focar nessas questões que eu erro, eu coloco um post-itzinho. Então, toda vez que eu for estudar aquela matéria, eu dou uma olhadinha. Olha, errei essa questão, esse artigo aqui foi questão de prova. Mas eu não faço, tem gente que eu já vi também, é uma tática boa, que coloca uma cor de marca-texto específica para artigos que foram questão de prova. Eu não adoto essa estratégia, mas eu acho super legal. Eu prefiro anotar num post-itzinho. Deixa eu ver o que mais. Outra coisa que eu acho interessante a gente falar é sobre atualizações legislativas. A gente sofre demais com isso, quem estuda para concurso e também quem trabalha com o direito, com as leis, porque a todo momento estão sendo criadas novas leis, novas disposições, e a gente tem que estar sempre a par disso. É uma tática que eu adotei e que eu já indiquei para várias amigas minhas, é você, sempre que for estudar uma matéria, consultar o site do Planalto, para ver se o seu vade-mecum naquele tocante ele está atualizado. E se ele não tiver atualizado, uma estratégia que eu adoto, que tem até aqui, ó, eu imprimo. Aqui, peraí, a luz não sei se está dando. Eu imprimo a parte da lei que teve modificação e eu coloco num clips, bem na parte onde mudou. Então, por exemplo, mudou o artigo 113 do Código Civil a partir de uma lei de 2019. Eu vou lá, imprimo essa parte do Planalto e coloco num clips aqui. Então, apesar do vade-mecum realmente ficar remendado e não ser esteticamente bonito, é uma forma de você ter o vade-mecum sempre atualizado, não tendo que necessariamente comprar um vade-mecum novo assim que sai uma inovação, que a gente sabe que é praticamente todo dia que sai uma inovação. Então, essa tática de botar no clipezinho é uma boa, eu acho, e funciona, sempre funcionou pra mim. E não me atrapalha na hora de estudar, porque como é um clips, eu retiro, estudo direitinho, vejo o que mudou, o que não mudou. E é possível também a gente fazer as marcações do marca-texto nessa página que eu destaquei, que eu imprimi. O problema do ano atual que a gente está vivendo
foi as modificações trazidas pelo pacote anticrime, que a gente sabe que mudou várias leis penais e processuais penais. Por isso, eu preferi comprar o Vademecum 2020. Foi uma opção que eu tive porque penal e processo penal são matérias que caem muito nos concursos que eu estudo. Então, eu tenho que necessariamente estar atualizada. Além de que, atualmente, eu estou aprovada para uma segunda etapa. Então, eu tenho que estar com material atualizado. E eu achei melhor comprar o Vademecum da Ridel 2020. Esquema de cores. Tanto para a primeira etapa quanto para a segunda etapa, eu uso um certo esqueminha de cores. Vocês já devem ter ouvido falar que a gente tem que fazer muita revisão mesmo da lei seca. Então, uma opção que eu fiz foi de não sair marcando todos os artigos, porque na hora de revisar eu vou basicamente ter que ler todos os artigos que eu já li. O que a gente sabe que não é muito indicado, senão eu vou estar sempre só revisando. Então, o que eu faço? Eu costumo marcar de amarelo as coisas importantes e de verde as palavras-chave. Lembrando para vocês que é todo aquele trabalho da memória fotográfica. Então, o meu cérebro, eu já sei que as partes em verde são muito importantes, são palavras-chave que eu preciso decorar. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês do que eu faço. Deixa eu ver se dá para ver, não sei se tá muito nítido, mas aqui, ó, tá em amarelo e bem aqui vem um verdinho, uma palavra-chave. Uma coisa que eu também faço é usar uma canetinha vermelha embaixo dessas palavras-chave. Então, por exemplo, eu tenho uma mania de sempre querer estar marcando quando eu estou estudando. Então, poxa, eu já marquei de amarelo, eu já marquei de verde, eu vou lá e passo um sublinhadozinho de vermelho embaixo da palavra que eu acho super importante, que eu já vi em prova, que eu tenho dúvida, que eu não consigo decorar. E assim eu tô sempre marcando. Mas isso claro, é uma questão muito pessoal, porque eu tenho essa mania de ficar marcando sempre, de querer ficar marcando sempre. Então, para a primeira etapa, basicamente eu uso o amarelo, o verde e a canetinha vermelha para sublinhar. Os post-its já falei basicamente para vocês onde geralmente eu colo, né? Quando não sobra espaço nem em cima, nem embaixo, eu vou colando do ladinho. Sempre tem... Gente, vocês podem me achar meio doida, né? Mas sempre tem um espacinho pra gente colocar o nosso post-it. Por exemplo, olha essa folha aqui. Tem post-it em cima, tem post-it embaixo e tem post-it do ladinho. E assim o material de vocês vai estar sempre atualizado. Tem algumas matérias, por exemplo, eu passei 4 anos praticamente estudando só para concurso de defensoria. E quando eu resolvi fazer os concursos para Ministério Público perto do meu estado, tem algumas matérias novas. E às vezes a gente não tem muito tempo para se dedicar para essas matérias. Então, por exemplo, tributário. Eu nunca estudei tributário, não tenho muita facilidade, então o que eu fiz, a tática que eu fiz? Eu fiz questões, mesmo sem ter noção do que se trata, e fui vendo, olha, artigo tal costuma cair em prova, artigo tal costuma cair em prova. E fui tanto marcando esses artigos, quanto colocando os post-it do que mais caía em prova. Então, por exemplo, a minha parte de direito tributário da Constituição, eu só estudo direito tributário pelo meu Vademecum. Por quê? Porque ele está marcado, ele está com as atualizações jurisprudenciais e assim, por exemplo, quando eu vou revisar a véspera de prova, eu uso só o meu Vademecum para isso. Em vez de ficar louca lendo vários materiais, várias fontes de conhecimento, eu já tenho o meu Vademecum preparado para isso. Já falei a marca que eu uso, que é da Ridel. Uma pergunta que me fizeram é como e quando trocar de Vademecum. O Vademecum, esse aqui que eu uso para a primeira etapa, por exemplo, é 2017. Para algumas pessoas pode parecer velho, teve muita modificação em 2018, 2019, mas
Como eu tenho essa prática de ir atualizando ele, acaba que, de um certo modo, ele não está desatualizado. O que eu indico, se você quiser adotar essa prática que eu adoto de você preparar seu vade-mecum, é de você ir vendo a quantidade de modificações. Então, por exemplo, antes desse meu 2017, eu usava 2015. Então, eu, Bárbara, costumo trocar de 2 em 2 anos. Não é uma regra, não tirei isso em nenhum lugar, isso é uma questão minha, uma opção minha, pessoal. Mas assim, se você ficar trocando de vade-mecum, por exemplo, de 6 em 6 meses, vocês sabem que tem uma nova edição de vade-mecum. Se eu ficar trocando meu vade-mecum, por exemplo, além de 6 meses, de 6 em 6 meses, além de ser muito caro, que a gente sabe que um vade-mecum não custa menos de R$150, você vai acabar perdendo essa memória fotográfica, que é muito importante pra gente decorar, porque a gente sabe que em primeira etapa, infelizmente, é muita decoreba. É você saber aquela palavrinha ali que tá no código, que é cobrado em prova. Então, você vai perdendo essa memória fotográfica e vai ficando desacostumado com o seu material. A partir do momento que eu pego o meu código civil e ele tá todo marcadinho, ele tá todo bonitinho do jeito que eu gosto, eu me sinto até mais confortável em estudar. Porque a gente vai lembrando, o nosso cérebro, nesses quase 5 anos que eu tenho de estudo para concurso, eu aprendi que o nosso cérebro trabalha com repetição. Então, quanto mais você lê aquilo ali, quanto mais você tem contato, mais facilidade você vai ter em responder aquela questão, em decorar aquilo que você leu. E, consequentemente, em ter uma boa estratégia na prova, ter um bom desempenho na prova. Então, eu costumo trocar de vade-mecum de 2 em 2 anos. Não é uma regra, pode ser que eu precise trocar, por exemplo, ano que vem de vade-mecum, mas o meu costume é trocar de 2 em 2 anos, para não ter que ficar sempre atualizando, entendeu? Agora, eu separei um tempinho para falar especificamente sobre a segunda etapa, porque é na segunda etapa que você vai ter a possibilidade, o privilégio de levar o seu material para a prova. Eu já vi várias vezes as pessoas, quando eu chego numa segunda etapa, me olhando assim meio assustado, sabe? Meu Deus, essa menina é louca, olha o tanto de coisa que tem, olha o tanto de post-it, olha o tanto de marcação que tem no vade-mecum dela. Mas como eu disse pra vocês, é o que funciona pra mim. Quem faz prova comigo, as minhas amigas, sabem que eu tenho o costume de não demorar muito em prova, mesmo em segunda etapa. E isso não quer dizer que que é por isso que eu passei, que eu sou mais rápida, que eu sou... Não. É porque também eu não passo muito tempo procurando as informações. Por quê? Porque ao longo da minha preparação para a segunda etapa, eu vou marcando. Vou pegar o meu vade-mecum da segunda etapa para vocês terem uma ideia. Esse meu vade-mecum aqui, ele é 2019. Eu comprei o 2020, tá aqui do lado também. Mas eu resolvi levar ele para essa próxima segunda etapa que eu tenho, porque esse aqui, ele já estava meio encaminhado por causa da segunda etapa que eu fiz da DPE São Paulo. Então, assim, ele já estava preparadinho e as inovações vão ficar no vade-mecum de 2020. Então, o que eu faço? Espero que esteja dando aí para ver. Ele é todo coloridinho. Ó. Mas aí vocês me perguntam, tu consegue todos os marca-textos iguais aos adesivos? Absolutamente iguais eu não consigo, mas eu consigo estabelecer um padrão de cor. Então, eu vou dar uns exemplos para vocês. Esse roxinho aqui, por exemplo, gente, isso aqui vocês encontram em qualquer papelaria. Não é barato, mas eu acho que vale muito a pena para quem está fazendo segunda etapa. Também tem esses aqui, ó, que eles têm o nome das leis, tem CPC, CPP. Geralmente os editais, eles deixam esses que tem um nomezinho. Então também é uma boa, porque facilita na hora de procurar. Eu falo tanto na questão de facilitar na hora de procurar, porque tanto da Defensoria do Acre quanto da Defensoria de São Paulo, que eu também fiz segunda etapa,
eu tive 4 horas de prova para você procurar todas as matérias e ainda a questão da peça. Então, você tem que colocar o tempo como seu aliado. Para facilitar esse manuseio, a melhor coisa é você estar com tudo organizadinho, tudo coloridinho. Me perguntaram como é que eu escolho as cores. Isso aí eu não tenho escolha assim, vou escolher rosa por tal motivo. Não, eu escolho aleatoriamente a cor e eu faço uma legenda. Essa aqui é a minha legenda. Então, por exemplo, eu tenho geralmente um mês de preparação para a segunda etapa. Eu já sei que amarelo é meu penal, por exemplo, penal processo penal. Meu azul é civil processo civil. O meu laranja é pessoa com deficiência, idoso, grupos vulneráveis. Então é isso, a gente acaba decorando, sabe? Essa questão das cores. Então, o que eu faço? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Como a minha atual segunda etapa que eu tô é do Ministério Público, eu coloquei a cor rosa para o Ministério Público. E o que eu faço também? Tanto na Constituição Federal, quanto no Código Civil, quanto no Código de Processo Civil, eu jogo no site do Planalto a palavra Ministério Público. Então, ele vai me dar todos os artigos, todas as partes que falam de Ministério Público, e eu vou lá e marco. Então, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. Artigo 33, parágrafo 3º da Constituição Federal. Ele fala que nos territórios federais terá Ministério Público. Então, tá aqui, ó, o rosinha do Ministério Público e o adesivinho bem aqui, rosinha, do Ministério Público. Então, na hora que eu estiver fazendo a prova, além de eu ver sempre que o rosa vai ser o Ministério Público, eu já vou fazer assim, ó. Já vou pegando, ó. Constituição Federal. Onde é que tem Ministério Público? Vai estar tudo aqui de rosinha. A mesma coisa com grupos vulneráveis, por exemplo. Eu coloco laranja. Esse laranja aqui de marca-texto é exatamente igual ao meu adesivo? Não, mas eu sei que é laranja. Então, a minha mente já vai. Laranja, se cair uma questão, por exemplo, de direitos difusos coletivos que trate sobre idoso ou sobre pessoas com deficiência, eu vou no meu laranjinha, que meu laranjinho vai me ajudar de alguma forma. Então, o laranja eu também uso para criança e adolescente, como eu disse para vocês, grupos vulneráveis. Porque eu também não tenho como, eu poderia ter como se as editoras, se as livrarias me ajudassem. Mas como não existe essa vasta opção de adesivo e nem de marca-texto, eu tenho que colocar algumas cores para vários temas. Então, o exemplo do laranja eu uso para pessoas com deficiência, para temas de criança e adolescente e para temas de idoso. Então, por exemplo, essa parte da Constituição Federal aqui que fala de educação, sistema de ensino, o meu laranjinha tá bem aqui. Então, deixa eu dar outro exemplo. Uma tática boa também hoje, por exemplo, na época que eu fiz a Defensoria do Acre, que foi em 2017, esses marca-textos cores pastel, eles ainda não estavam na moda, mas agora tá, e a gente pode usar isso como nosso aliado. Então, por exemplo, eu coloco esse roxo pastel para direitos coletivos sentido amplo. Então, por exemplo, meio ambiente a gente sabe que é um direito difuso. Então tá aqui, ó, roxinho, e a palavra meio ambiente também marcada de roxo. A mesma coisa, eu uso isso muito com temas atuais também. Então, por exemplo, direito à saúde. Tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública usam muito esse tema, tem muitas demandas sobre direito à saúde. Então eu falei, não, tá caindo demais, eu tenho que ver algum jeito de usar esse tema, de colocar um marca-texto e um post-itzinho sobre isso. Então o direito à saúde, nesse caso, é esse azulzinho bem aqui. Isso aqui fala sobre habilitação, reabilitação. Então, tá tanto a palavra de azul, quanto o meu adesivinho de azul também. Especialmente para
segunda etapa, é importante que a gente tenha esses adesivinhos na questão da peça. Porque a gente sabe que todas as peças, em regra, elas têm, por exemplo, petição inicial. Tem que ter dos fatos, do direito do pedido. Então, eu vou lá, por exemplo, eu sei que o meu azul é Código de Processo Civil. Então, tudo isso meu aqui é sobre peça. Quando eu estiver diante de uma peça na minha prova, aí eu vou falar, não, eu vou ver os meus post-it azul ou rosa claro, para eu ver que vai ter algum lugar. Então, por exemplo, a parte de competência, ela tá toda aqui de rosa pastel, porque rosa pastel é a cor do adesivo que eu uso para me remeter à peça. Vou dar outros exemplos aqui para vocês. No do Ministério Público, eu tive que incluir algumas matérias, porque certas matérias não são cobradas em concursos de defensoria pública. Então, por exemplo, eleitoral e tributário. E minhas cores já estavam todas esgotadas. Então, às vezes, eu uso verde claro, verde escuro. Eu uso tal matéria para verde claro e tal matéria para verde escuro. Então, por exemplo, eu botei verde claro para eleitoral. Então, o código eleitoral tá aqui com o post-itzinho azul, verde claro. Tudo que vai ter remetendo a eleitoral, tipo propaganda partidária, vai estar com um post-itzinho verde claro. Vocês podem estar pensando, gente, mas isso me dá muito trabalho, eu vou perder tempo, eu podia estar estudando e na verdade estou aqui pintando. Mas, gente, eu acho que só quem já passou por uma segunda etapa que sabe a agonia que a gente passa de ver um tema, por exemplo, cai, vamos dizer, teoria do impacto desproporcional. É um tema de direitos humanos. Direitos humanos, geralmente no nosso código, só tem aqueles tratados internacionais. Então, a gente pensa, o que eu vou fazer? O espelho da segunda etapa, ele tá sempre recheado. Então, bora ver. Direitos humanos. Onde é que eu posso achar direitos humanos? Posso achar direitos humanos na Constituição Federal, artigo 5º. Então, alguma coisa no espelho do examinador vai estar com o meu artigo 5º. Mesmo que a gente não saiba aquele tema específico que o examinador está pedindo, a gente pode enrolar, encher linguiça. Encher linguiça colocando artigos que se relacionam com o tema que está sendo cobrado. Isso também é uma chance de você se safar de uma questão porque tem tema que a gente realmente nunca ouviu falar na vida, isso é super normal. Por mais que a gente estude, o direito é um campo muito abrangente. Então, sempre podem aparecer questões que você nunca ouviu na sua vida. E é possível ser aprovado uma segunda etapa, mesmo se a questão trouxer um tema que você nunca ouviu na vida. E você ter um vademecum preparado, você saber onde pode achar tal tema, isso pode te ajudar muito. Por exemplo, para essa segunda etapa que eu estou atualmente, eu estou fazendo o curso dos ciclos. Eles cobraram a parte de retificação de registro de transgêneros e transexuais. O que eu fiz? Meu vademecum já estava preparado para isso. Mas o que eu faria? Retificação de registro, lei de registros públicos, nome. Vamos no Código Civil. Código Civil, parte geral. Eu já sei que o Código Civil tá na cor azul. Então, eu vejo aqui, ó, artigo 16, toda pessoa tem direito ao nome. Nele compreendidos pronome e sobrenome. Embaixo do artigo, sempre vai ter uma remissãozinha. Então, ela diz aqui, ó, Lei 6.015, Lei dos Registros Públicos. Aí eu vou nessa lei. 6.015. Todas as minhas leis de civil, elas também ficam com o post-it azul, porque eu sei que é um tema que está relacionado a civil. Deixa eu achar aqui a Lei de Registros Públicos. 6.015. Achei. Vamos procurar a parte que fala sobre modificação de nome. Ó, bem aqui eu já tenho o meu post-it laranja, que fala sobre grupos vulneráveis, que trata sobre grupos vulneráveis.
E bem aqui, ó, no artigo 58, embaixo do artigo 58, pelo menos no vade-mecum da Ridel, ele me diz, ó, o STF, por maioria de votos, julgou procedente a DIN 4275 para dar interpretação conforme a CF, de modo a reconhecer aos transgêneros que assim o desejarem, independentemente de cirurgia de transgenitalização ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, o direito à substituição de prenome e sexo diretamente no registro civil. É o que o examinador quer. E isso, eu não precisei decorar o número da DIN, eu não precisei saber o que o STF... Eu sabia o que o STF decidiu, mas mesmo se eu não soubesse, a resposta ia estar aqui. E eu consegui achar rápido, por quê? Porque meu vade-mecum já estava preparado para isso. Eu já sabia que tudo que trata de transgênero e de grupos vulneráveis ia estar no meu post-it laranja. Assim como eu sabia que a Lei de Registros Públicos, ela ia estar com o azulzinho que remete a civil. E isso facilitou uma questão que eu poderia passar, por exemplo, meia hora, 1 hora. Eu passo 15 minutos porque está tudo no meu material. Eu queria fazer só uma pergunta para vocês se eu tô falando muito rápido, porque geralmente eu falo rápido e pode ser que vocês não estejam acompanhando, que a internet esteja travando. Então, quem puder me dar um retorno se eu tô falando rápido ou não, me avisa. Tanto o concurso da Defensoria de São Paulo quanto o Ministério Público do Ceará, que eu estou aprovada para a segunda etapa, eles não deixam, o edital não deixa que a gente acesse súmula. Então, a parte de súmula do vade-mecum, ela fica toda grampeada. Aí tu pensa, por isso o examinador não vai cobrar número de súmula? Vai cobrar número de súmula. No espelho do examinador, vai constar lá súmula. Então, o que eu faço? Deixa eu ver aqui um exemplo. Outro dia, no simulado dos ciclos, tratava sobre medidas socioeducativas. Então, na minha parte de ECA, sobre medidas socioeducativas, eu tenho, por exemplo, o artigo 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando? Embaixo desse artigo 122, pelo menos no vade-mecum da Ridel, tem a súmula 492 do STJ. Eu sei sobre o que a súmula 492 do STJ fala, tipo, o conteúdo específico dela, não. Mas eu sei que o conteúdo dela tem alguma coisa relacionada à medida socioeducativa ou internação. Então, por exemplo, eu já coloco essa súmula, mesmo sem saber o conteúdo dela. Então, para isso também, eu uso uma cor específica, que é o roxinho. Então, eu já sei que as súmulas, elas vão estar marcadinhas de roxinho, e mesmo que eu não tenha acesso ao conteúdo da súmula, eu coloco, porque pode ser que o examinador cobre essa súmula. Eu vou tentar mostrar para vocês. Então, bem aqui, ó, onde está a minha unha, é uma súmula, ó, 108 do STJ, tá de roxinho. Então, eu sei do que trata essa súmula 108? Não. Mas se cair uma questão, por exemplo, sobre ato infracional, da prática de ato infracional, eu sei que essa súmula, ela não jogaram ela ali aleatoriamente. Ela tem alguma coisa relacionada ao tema que está na questão. Então, eu coloco e, se constar do espelho do examinador, a gente ganha um pontinho. Já falei sobre remissão de súmulas. E também, vocês viram que esse aqui tá bem marcado, né? Mas eu costumo usar esse amarelo padrãozinho para coisas que são relevantes, mas não são tão relevantes assim. Então, por exemplo, eu uso isso aqui para palavras-chave que não estão relacionadas às minhas cores específicas. Assim como é possível também, geralmente o edital não veda isso, que a gente use o vermelhinho para sublinhar. Então, outra dica também que eu posso dar para vocês é a disposição dos adesivos.
Eles não estão em ordem como deveriam estar, porque também a gente sabe que é pouco tempo de preparação, mas ó, os azuis estão aqui, os rosas estão aqui, os laranjinhas estão aqui, os vermelhos estão aqui, os azuis claros estão aqui. E isso facilita muito na hora do manuseio, porque na segunda etapa, geralmente, quando eles são bonzinhos, eles colocam a sua cadeira e uma cadeira do lado para vocês colocar o material. Mas mesmo que você tenha essa cadeira do lado para você colocar seu material, você fica com o vade-mecum no colo, na correria, entendeu? Então, se eu for abrindo logo o meu tema com o meu adesivo, isso vai facilitar meu trabalho e muito. Tô vendo aqui o meu roteirinho. Eu já falei basicamente o que eu achava que fosse ajudar vocês, que fosse importante falar. E agora eu queria que vocês me perguntassem se tem alguma coisa faltando, se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, podem ficar à vontade. Por favor, perguntem, para eu não ficar no vácuo. Mas para que eu possa ajudar de uma certa forma, se faltou alguma coisa, podem fazer perguntas. Enquanto isso, eu vou vendo se tem alguma coisa aqui que eu deixei de falar. Eu vi que tem muita gente que tá entrando agora, atrasado, então eu vou voltar a falar um pouquinho do vade-mecum para a primeira etapa, que eu acho que é o que sempre me ajudou e que pode ajudar vocês. Atualizações legislativas. Imprimir no site do Planalto as atualizações e colocar num grampinho aqui, que seja removível. Gente, eu já cometi esse erro várias vezes, mas por favor, não colhem os post-it nem as atualizações com cola, porque para tirar rasga tudo e a gente sabe que a gente está em constante atualização. Então, se vocês puderem colocar clips, tem uns clipezinhos que são inclusive coloridos, então não colhem. Isso aqui é uma boa opção de ficar assim. Quando você for estudar, é só retirar, ó, bonitinho aqui, e botar de volta. Não tem muito mistério. Chegou aqui uma pergunta. Recomenda estudo de lei seca pelo Word, baixando direto do Planalto? Eu acho que também é uma boa opção. Tenho amigas que fazem assim, inclusive, porque não funciona comigo, porque eu tenho muita dificuldade em ler direto do computador. Então, mesmo, por exemplo, quando eu estudo pela FUC dos ciclos, eu imprimo ela e saio marcando, porque eu prefiro marcar. Mas você baixar, por exemplo, a Constituição Federal, baixei do Planalto, quando tiver alguma atualização legislativa, você basta copiar e colar lá e você vai acompanhando. E o Word é bom também porque tem várias opções de cor, por exemplo, amarelo, verde, rosa, e dá pra você montar, por exemplo, dá pra você digitar também, colocar umas caixinhas do lado. Artigo 5º, na parte que fala sobre interceptação telefônica. Se eu tenho meu material em um Word, eu consigo colocar embaixo desse artigo a jurisprudência. O STJ diz isso sobre interceptações telefônicas. Então, eu acho que essa opção do arquivo do Word é muito boa. Até porque eu, por exemplo, quando eu viajo para fazer prova, eu tenho que necessariamente levar meu vade-mecum. E a gente sabe que eles são pesados, sim.
Então, isso de você acompanhar pelo Word, por exemplo, é muito bom, porque aí você vai ter tudo no seu computador, no seu notebook, e não vai ter que levar Vademecum para a prova. Obrigado, Laís. Estão perguntando se a live vai ficar disponível. Vai ficar disponível, sim. Eu vou salvar ela aqui e vou deixar disponível tanto no meu perfil pessoal quanto no perfil dos ciclos. Deixa eu acompanhar aqui as perguntas. Fizeram uma pergunta aqui de como funciona o método dos ciclos. Eu sou aluna ciclos tanto primeira etapa quanto segunda etapa, e eu recomendo para todas as etapas possíveis. Fiz curso da prova oral para a Defensoria do Acre com eles também, então devo um pouco a eles minha aprovação. Os ciclos trabalham como fonte única de conhecimento. As FUCs, elas têm tanto doutrina quanto jurisprudência, mas eles conseguem aliar o estudo dessas FUCs com o Vademecum e com o estudo da jurisprudência e com o estudo das súmulas, que também é super importante. E com isso você vai ficar fazendo revisões, e como eu disse no começo, a gente precisa ver o que funciona pra gente, porque não existe método perfeito. Não existe um método, só porque eu uso esse método eu vou ser aprovado. Não, eu costumo dizer que o melhor método é o seu método. O meu método, por exemplo, é o Vademecum, é a construção do meu Vademecum. Então, mesmo que eu esteja lendo a FUC dos ciclos, eu vou colocando os meus post-it sobre os principais temas que eu vi naquela FUC dos ciclos. E não puxando o saco, mas já puxando, eu já participei de 2 turmas ciclos como professora, e a gente preza sempre pela perfeição, sempre por conteúdos atualizados, sempre vendo o que está caindo, o que é mais importante. Então, assim, eu sempre indico ciclos para qualquer pessoa, porque são pessoas muito humanas, os professores, e que estão sempre dispostos a ajudar. E hoje a gente tem a opção de ciclos para Delta, para Defensoria, para Ministério Público, para Magistratura. Então, eu indico muito que você marque uma reunião e veja se esse método funciona para você. Vou procurar aqui outro. Me perguntaram se Ridel ou Saraiva. Eu só uso Ridel. Uso Ridel há 4 anos. Só não usei Ridel para o AB, que eu usei o da Método. Só que o da Método, ele é muito grande, muito pesado. E eu costumo levar o Vademecum para prova, para viagem. Então, ele não vale a pena para mim. E eu já ouvi falar que ele é muito incompleto. Então, o da Ridel para mim é o mais compacto e é o mais completo também, tanto para a primeira quanto para a segunda fase. Ridel me patrocina. Me perguntaram aqui, apesar de fugir um pouco do tema, quantas questões eu faço por dia. No começo, quando eu estava estudando muito em ritmo muito bom, eu não fazia por número de questões. Eu separava 1 hora do meu dia para questões. Então, eu poderia fazer 30, poderia fazer 40, poderia fazer 50. E o estudo das questões também é bom, porque para o método que eu utilizo, que é esse do Vademecum, se você vê questão... Gente, questão se repete, não tem jeito. O examinador, por mais sagaz que ele seja, ele não tem como inventar 1000 questões. Então, sempre vai ter questão repetida. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor. Aí você pega, anota a questão no seu post-it e vai colando no Vademecum.
É muito bom marcar artigos também que caem muito, com uma cor específica para você decorar. Colocaram aqui, Mari, meu ECA é todo remendado. O meu é muito remendado. Eu costumo dizer que tem uma poluição visual no meu ECA, mas vale a pena. É o método que funciona para mim, então a gente tem que trabalhar com isso. Colocaram aqui, a Ridel traz as atualizações no site dela. Exatamente. Além do site do Planalto, a Ridel também dá um acesso para você ver as atualizações do Vadmecum, que é uma boa também. Sobre revisão, eu costumo revisar pelo meu próprio Vadmecum. Como eu disse para vocês, eu não saio marcando tudo para que eu possa fazer a revisão das palavras-chave e dos meus post-it. Eu disse para vocês que eu utilizo esse método porque eu tenho uma memória fotográfica muito boa. Então, quanto mais eu vejo aquele post-it, às vezes é incrível, gente. Às vezes até eu fico impressionada. Às vezes eu tô numa prova, as minhas amigas íntimas que estudam para concurso também, elas falam que eu converso com a prova. Porque eu sempre escrevo ali do lado da alternativa. Ah, é falso, porque isso, isso e isso. Porque eu criei esse costume de escrever, entendeu? Então, às vezes eu olho uma questão, sobre coação. Aí eu penso, tem um post-it que fala sobre isso, que em que pese ser assim, não é assim. Então, a gente tem que usar isso para decorar mesmo, entendeu? Aprender, óbvio, e decorar. Para na hora da prova eu saber, olha, aquilo ali tá no meu post-it. Eu já li sobre aquilo ali, eu já escrevi sobre aquilo ali. Então, em alguma parte do meu cérebro tem essa resposta. Qual marca-texto usa para não manchar o Vadmecum? Muito boa pergunta, concursando DPE. Eu dei o exemplo da Stabilo, né? Stabilo. Ele mancha. Em que pese ele tenha muitas opções de cores, o que é muito bom, ele mancha. O que eu faço? Geralmente, quando você acaba de tirar aqui, ó, ele tá cheio de tinta. Então, o que eu faço? Eu assopro um pouquinho, deixo um tempinho sem tampa e marco. Ele ainda ultrapassa? Sim, ultrapassa. Mas o meu preferido, por exemplo, é Faber-Castell, meus dois preferidos. Faber-Castell e Pintel. Pintel também tem umas cores muito boas. Mas a Stabilo acaba que tem as variações de cores melhor. Então eu tenho que usar eles, sou obrigada a usar eles. E também não usar com muita força, entendeu? Vai manchar um pouquinho? Vai. Mas isso de você abrir ele e esperar secar um pouquinho, também é bom, porque quando você passa pro papel, ele não vai estar com tanta concentração de tinta. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Marca-texto em gel. O marca-texto em gel, ele é uma boa opção porque ele não passa pela página, né? Mas ele não funcionou para mim, tentei usar, só que eu não tenho coordenação motora. Então, eu não conseguia fixar muito bem, saía assim a marcação, saía torto. Mas uma opção é você usar com régua. Para mim não funcionou, mas também é uma boa, porque não ultrapassa a página realmente o marca-texto em gel. Mas se eu não me engano também ele não tem muitas opções de cor. Laís, e agora que trocou o Vadmecum, perde tudo? O que eu faço, Laís? Se eu tenho post-its que vão me servir, que ainda estão atualizados, eu passo para o Vadmecum novo. Então, por exemplo, eu tiro com muito cuidado, porque eles estão bem coladinhos, por isso que eu falo para não usar cola. Ou se eu não conseguir transferir automaticamente, eu faço um novo post-it com aquela coisa. Por isso que dá dando tanto trabalho trocar de Vadmecum, porque você vai ter que construir um novo material. Mas os meus Vadmecums velhos, eu geralmente tiro os post-it dele e coloco no novo. Recomenda o caderno de estudos de lei seca?
Gente, quando surgiu esse caderno, que eu acho que ele é até da Jus Podman, eu já tinha o meu material. Tem colegas de trabalho que usam esse caderno que gostam muito, porque, se eu não me engano, ele tem vários espacinhos para colar o vade-mecum. Então, assim, se você não tem o seu material ainda, eu acho que ele é uma boa opção. O que eu não recomendo, o que eu não concordo, é você ficar trocando de material. Porque, como eu disse, o nosso cérebro trabalha com repetição e nosso cérebro tem memória fotográfica. Por mais que a gente ache que não, eu não consigo decorar nada, isso eu vou esquecer. Mas não, gente. O quanto a gente puder aprimorar o nosso próprio material, melhor. Então, se você consegue construir um caderno de estudos de lei seca com seus post-it, com suas atualizações, ótimo. Me perguntaram aqui como você vai para a discursiva. Eu não entendi muito essa pergunta, mas geralmente eu levo os meus materiais. Geralmente, para cada prova, a marca Espessoto, ele faz um vade-mecum específico para cada prova. Então, por exemplo, eu comprei ele para a Defensoria Pública de São Paulo, porque tinha as resoluções, tinha os atos normativos da instituição. Então, eu levo o vade-mecum da Ridel, o grandão, esse vade-mecum específico da instituição que eu vou fazer prova, e o vade-mecum também de Direito Internacional, que tem os tratados internacionais que caem muito nas provas de defensoria. Não sei se eu tirei a dúvida, se não, tenta explicar um pouquinho melhor. Tem aqui, como você se entende com tanto papelzinho? Gente, assim, é porque é muito subjetivo meu, isso já sou eu não consigo estudar sem isso mais, entendeu? Quando eu vejo os meus papeizinhos, eu já sei o que tem escrito neles, eu já sei que é importante. É porque aquilo que eu disse, né? Autoconhecimento no estudo para concurso é tudo. Se o papelzinho não funciona com você, você não é obrigado a fazer o papelzinho, entendeu? Isso foi o que funcionou para mim e o que me ajudou a ser aprovada, graças a Deus. E é o que ajuda na minha memória fotográfica. Perguntaram aqui quantas horas diárias de estudo. Essa é a pergunta clássica, né? Dos concursos. Eu não gosto muito de falar muito sobre isso, porque eu acho que cada um tem sua meta, cada um tem seu foco, cada um tem seu ritmo. Eu sempre trabalhei, admiro muito quem tem a possibilidade de estudar o dia todo, quem tem a possibilidade de não trabalhar. Eu nunca tive, sempre tive que trabalhar, mas ao mesmo tempo os meus trabalhos foram só de um turno, que é muito bom. Então, eu costumo estudar 4 horas, 5 horas líquidas de estudo. E para contar essas horas, eu uso um aplicativo chamado Aprovado, que eu recomendo demais. Porque com ele, além de você conseguir fazer sua rotina, você consegue ver o que realmente está estudando. Porque às vezes a gente se engana, a gente se auto-sabota. Às vezes eu falo, nossa, passei a manhã toda estudando. E quando eu vou ver no aplicativo, eu só estudei 1 hora, 2 horas líquidas pela manhã, entendeu? Então, com o aplicativo Aprovado, eu sempre consegui acompanhar muito bem. Perguntaram aqui se eu marco índice. Sim, muito obrigada por ter feito essa pergunta, porque eu esqueci, inclusive, de colocar no meu roteiro. O índice, ele tá todo marcadinho aqui, ó. Então, por exemplo, Ministério Público, tá aqui de rosinha. A lei que fala sobre o Ministério Público, ela tá de rosa. Esse aqui fala sobre eleitoral, que é a Lei Complementar 64 de 90. Ele tá com a cor de eleitoral. Contravenções penais, a minha cor pra penal é amarelo escuro, um amarelo queimado. Esse aqui, ó. Eu amo esse vade-mecum, eu amo esse marca-texto, inclusive. Então, tá aqui, ó, a lei de penal tá aqui marcadinha. Também é uma ótima tática, porque na segunda etapa, quando você abre assim e vai procurar a lei específica, ela já tá lá com a cor. Obrigada, foco ponto na DPE.
Meu nome, para quem não conseguiu ver desde o começo, é Bárbara Abreu. Se eu recomendo o Vademecum da Riddell, sim, sem dúvidas. É o que eu sempre uso e pretendo usar até que eu seja nomeada. Mesmo com o pacote anticrime, você não trocou de VAD, o que acontece? Quando veio o pacote anticrime, eu comprei o Vademecum 2020, mas eu pretendo usar o Vademecum 2020 só para penal e processo penal e para as leis de penal e processo penal. Por quê? Porque eu não quero transferir todas as minhas informações para o 2020 já, entendeu? Então eu comprei ele só para usar penal e processo penal e também por causa da segunda etapa, porque pode ter... Gente, falta 1 minuto para acabar minha live. Mas para a segunda etapa, aí eu comprei sim o Vademecum 2020 do pacote anticrime. Esse Vademecum tem a letra muito pequena, gente, todos têm a letra muito pequena. Você só usa o post-it transparente ou comum? Não, o comumzinho, ó, de todas as cores. Para os grifos amarelo, verde, caneta vermelha. No começo eu lia as jurisprudências e ia marcando. Na FUC eu marco com amarelo e com vermelho também. Falaram que acharam muito difícil essa questão de ir fazendo os post-its, colocando as informações. O que acontece? Eu montei esse Vademecum há 4 anos que eu monto ele. Então, assim, não foi de agora que isso aqui aconteceu. Eu tô há 4 anos, quase 5 anos estudando. Se eu imprimo a FUC, sim, eu imprimo a FUC. Não recomendo, porque a FUC, graças a Deus, ela vai atualizando. Então, não vale a pena você imprimir. Só uma das metas de 2020 eu consegui ler mais no computador. Por isso que eu não indico você imprimir as FUCs, mas se for estritamente necessário você imprimir, imprime e vai fazendo suas marcações. A minha revisão de FUC sempre foi pelas minhas marcações. Do que eu ia achando interessante e ia revisando. Doutrina material dos ciclos, que é muito completo, que é muito bom. Nunca fiz cursinho online de vídeo. Eu já falei sobre o caderno de lei seca, eu acho ele bom, até porque ele tem bastante espaço. Mas, como eu disse para vocês, como eu fiz meu Vademecum, quando lançou o caderno de lei seca, eu sou um pouco velha, gente, tenho 28 anos. Já estou nessa estrada há 5 anos. Quando eu comecei a estudar, não existia esse caderno de lei seca. Então, eu indico ele sim, mas não é algo que eu uso, porque eu já tenho o costume do meu Vademecum. Como você acha esses assuntos específicos do VAD na segunda etapa? Na segunda etapa, os cursinhos, eles fazem rodadas, simulados. Então, por exemplo, simulado tal me cobrou questão sobre ato infracional. Quando os cursinhos, eles botam um espelho, então eu já vou marcando, olha, esse artigo aqui estava no espelho dos ciclos, esse artigo aqui, e vou marcando, Então, quando eu chego na segunda etapa, a maioria dos assuntos vai estar marcado, porque o muito importante para a segunda etapa é o treino, gente. Tanto o treino de assunto, quanto o treino de tempo. Então, o meu Vademecum para a segunda etapa, ele já vai estar marcadinho com os principais temas, pelo menos aqueles polêmicos. Gente, vou tomar uma água rapidinho, com licença. Pediram para eu explicar de novo a questão das cores. Mas eu queria saber se era da primeira etapa ou da segunda etapa. De qualquer modo, segunda etapa.
escolha uma cor para tal tema, por exemplo, Ministério Público eu escolhi rosa, e toda vez que cita Ministério Público, tá tanto marcado, gosto muito desse vade-mecum aqui da BIC também, tá marcado o nome do Ministério Público na lei e tá o adesivozinho rosa, é basicamente isso. Você escolhe um tema, escolhe uma cor de marca-texto, escolhe uma cor de adesivo e vai fazendo assim na ordem para facilitar o manuseio. Você só faz prova de defensoria? Não. Atualmente eu faço prova de defensoria e de Ministério Público. Gente, eu não vou falar muito sobre método de estudo, porque eu acho que isso é muito pessoal e isso os professores dos ciclos podem falar melhor do que eu. Você estudou quantos anos? Eu considero que eu estudei quase 3 anos até ser aprovada na Defensoria do Acre, porque eu me formei final de 2014 e fui aprovada no final de 2017. Mas, como eu disse para vocês, tempo é uma questão muito relativa em concurso, tem gente que passa 1 ano, tem gente que passa 2 anos, o importante é a gente não ficar se comparando. Como faz para conciliar o estudo de DPE com MP? DPE e MP tem uma vantagem que são muitas matérias parecidas. Então, por exemplo, civil, processo civil, penal, processo penal, difusos, ambiental cai em algumas defensorias. O que cai de diferente mais MP é tributário, ambiental, financeiro, eleitoral. Então, o que eu faço? Já até falei para umas amigas minhas, eu já falei aqui, eu faço questões sobre essas matérias diferentes, que eu não estou acostumada, vejo o que mais cai, independente se eu saio errando tudo ou não. Gente, a hora de errar é a hora que você está fazendo exercício. Não se sinta mal, não se sinta burro, não se sinta péssimo de estar errando questão. A hora de você errar é a hora que você está em casa. Então, eu pego as principais matérias que caíram nessas questões, os principais artigos e vou marcando. Vou mostrar para vocês a minha parte de tributário da Constituição Federal. Porque, como eu disse, para tributário eu uso só o meu vade-mecum. Então, aqui, ó. Olha a parte de tributário. Isso aqui, gente, esses post-its, eu não tiro eles da minha cabeça. Eu coloco questão, coloco jurisprudência, ó. Isso aqui, ó, é bizu, é macete, entendeu? Então, quando eu for revisar tributário, basta eu no meu vade-mecum, que ele vai estar o que eu preciso. Ele vai ter tudo do mundo de tributário? Não. Mas ele vai ter o que eu vi que está caindo muito e que valia a pena eu estudar. Vade-mecums para a segunda etapa. Como eu disse, do grandão, eu levo Ridel. O Espessoto, a livraria Espessoto, ela faz vade-mecums específicos para a instituição que você está estudando. Eu vou pegar rapidinho, 1 minuto, porque vai ser necessário eu pegar o meu vade-mecum dessa segunda etapa que eu tô aqui para vocês verem. Esse aqui é o vade-mecum internacional, que eu usei para DPE São Paulo. Eu falo tanto de DPE São Paulo, gente, mas infelizmente eu reprovei por 0,25 na subjetiva. Mas estou viva, tomara, vida que segue. Ó, ele também já tem as coresinhas para facilitar. E ele é bom porque ele é pequenininho, ó. Ele é
É o Mazuoli, que a gente chama. Vademecum Mazuoli de Direito Internacional. Esse aqui é o espessoto que eu tava falando pra vocês. Tá meio remendado já. Mas como vocês veem, eles seguem a minha organização. Ó, cor, ordem. Eu tento colocar, inclusive, no mesmo local, sabe? No mesmo localzinho pra eu ir vendo. Esse aqui, ó, é da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Mas eles costumam fazer para todas as instituições. Let's, eu espero que eu tenha te ajudado. Perguntaram o que eu acho do código comentado. Eu nunca usei. E eu acho que o código comentado, ele tem um problema da questão do autor que faz o código comentado. Então, por exemplo, se for um código comentado pelo Rogério Santos, ele vai ter a posição do Rogério Santos, que pode ser que não seja a majoritária. E a gente sabe que para a primeira etapa, principalmente, caem as posições majoritárias. Por isso que eu não sou ninguém para falar que não é bom ou que é bom, mas eu acho que você deve tomar cuidado com os códigos comentados, porque eles são comentados por alguém. Então eu acho mais seguro que você comente o seu vademecum com a jurisprudência que você está acompanhando, com as questões, do que ter outra pessoa comentando. Entendeu? É uma dica para quem tem dificuldade na parte geral de direito penal. É uma dificuldade que todo mundo tem, gente. Não se sinta só, vai dar tudo certo. Eu vou ter que sair de novo rapidinho só para buscar um livrinho que eu uso só para direito penal, tá? Só um minutinho. Gente, essa coletânea aqui, ela é de graça. Vocês conseguem ter acesso a ela pelo site da Câmara ou dos Deputados. Esse aqui pequenininho, eu uso ele especificamente para a primeira etapa de penal, processo penal. E ele é todo comentado. Por que eu fiz isso? Porque eu tinha muita dificuldade na parte geral de direito penal. Então, o que eu fiz? Não me achem louca. Ó, ele é todo comentadinho. Eu estudei parte geral, direito penal, pela FUC dos Ciclos, que é muito boa. E vou colocando aqui, ó, minhas dúvidas, a jurisprudência, os exemplos, as questões de prova. Esse aqui é o meu só de penal e processo penal, que já tá todo desatualizado por causa do pacote anticrime. Mas eu digo que eu nunca vou abandonar esse aqui, porque esse aqui foi feito com muito amor e muito suor. Perguntaram como é que eu divido as matérias. Toda vez que eu faço prova, eu vejo os meus calos. Vejo quais matérias que eu senti mais dificuldade. Então, por exemplo, tal prova eu errei muito processo penal. Então, eu acabo colocando mais horas de estudo para processo penal. Acabo focando mais nos meus calos. Entendeu? Por exemplo, antes da última prova de MP que eu fiz, eu resolvi focar nas matérias pequenas, tipo tributário, ambiental, porque são as matérias que eu não tenho muito contato e que eu sabia que poderiam me eliminar da prova. Perguntaram se não demora muito tempo para eu decorar. Eu acho que isso é muito pessoal, gente. Como eu disse pra vocês, eu trabalho muito com minha memória fotográfica. Então, eu tenho que... Quanto mais eu leio, mais eu vou decorar, mais eu vou saber que... Na hora da prova, que eu tenho um post-it sobre isso no meu vademecum. E com isso, vou tentar lembrar na prova. Vai ficar salvo assim a live. Tô sendo boazinha com vocês, que tá saindo muito do tema.
Jurisprudência, assim como eu faço para questões que eu coloco 1 hora para questões por dia, eu vou revezando com jurisprudência. Eu uso o vademecum de jurisprudência do GEO Direito, que é muito bom, e tento sempre acompanhando o site para ir vendo as jurisprudências mais recentes. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado. Queria dizer que é um prazer poder estar no Instagram dos Ciclos, que eu admiro muito, que tem pessoas muito boas, como professores, como coordenadores. É uma honra para mim estar aqui. E eu queria dizer mais uma vez que concurso público é uma questão de autoconhecimento. Isso funciona para mim, mas não necessariamente vai funcionar para você. A gente tem que se conhecer, a gente tem que se respeitar. Cada um no seu ritmo, cada um na sua particularidade. Não se comparem, não fiquem, fulano estuda não sei quantas horas por dia. Estudo é qualidade, não é quantidade. Graças a Deus eu fui aprovada em 2º lugar no concurso de defensoria, trabalhando e estudando poucas horas por dia, mas com qualidade, com ritmo, estudando as minhas horas cada dia. E eu espero que eu tenha ajudado. Eu tenho um Instagram próprio de concurso, que é Meu Dia Concurseiro número 2. Meu Dia Concurseiro número 2. Porque no meu Instagram pessoal, eu não costumo falar muito de concurso. Mas eu tenho esse Instagram específico, Meu Dia Concurseiro número 2. Não é o número por escrito, é só o 2zinho, Meu Dia Concurseiro 2. Lá eu costumo postar bastante, falar muito sobre o que eu estudo, dar dica. E de resto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E obrigada. Boa noite. Obrigada pelos elogios. Essa é a minha primeira live, muito amadora. Tô aqui mesmo para ajudar a gente nessa quarentena, que eu sei que está sendo difícil para todo mundo. Eu também estou sentindo dificuldade de estudar, mas a gente precisa se esforçar um pouquinho. Vai ter concurso após a pandemia, vai dar tudo certo. Vocês, para concurso não tem segredo, é dedicação, é suor. Eu já chorei, eu tô aprovada em 2º lugar no concurso que há 2 anos não chamou ninguém. É difícil, mas vale a pena. Eu posso dizer para vocês que vale a pena. Tá salva a primeira live e eu vou deixar salva essa aqui também, tá bom? Obrigada, beijo.